Vamos para o intervalo, já voltamos bem rapidinho, como você já sabe, Novembro Azul, prevenção e combate ao câncer de próstata é nosso tema de hoje, tá certo? E aqui estou mais uma vez para quem chegou agora apresentando o Dr. Tiago Costa, que é urologista, tirando todas as nossas dúvidas aqui hoje. Doutor Tiago, me diga uma coisa, a gente falou sobre os óbitos no início do programa. E aí reforça para quem está em casa a importância de se fazer o exame para prevenir, para diagnosticar precocemente, para tentar diminuir um pouco esses índices. A importância do diagnóstico precoce, como a gente já comentou, é que na sua fase inicial a chance de cura é acima de 95%. Então, no diagnosticado no momento correto, o câncer de próstata vai ser tratado e aí esse homem vai ter uma vida completamente normal e essa questão do diagnóstico de câncer vai ter sido somente fazer parte da história dele. É muito melhor do que, infelizmente, a gente ainda ter esses índices de homens com casos avançados que nós só fazemos tratamentos paliativos que, infelizmente, comprometem, de certa forma, a qualidade de vida. Entendi. Como eu falei antes do intervalo, a gente tem umas perguntas aqui dos nossos telespectadores. Pode colocar a produção, já para o doutor Tiago começar aqui a tirar nossas dúvidas. O sangue na urina ou no sêmen pode ser um sinal de câncer? Quem pergunta é o Dilvan Ferreira dos Bancários. Certo, boa pergunta, Dilvan. O sangue na urina pode sim ser um sinal de câncer, mas não especificamente do câncer de próstata. O sangue na urina ele é mais comum, é um sinal principalmente do câncer de bexiga, certo? Já o sangue no sêmen, na maioria das vezes, não tem relação com câncer, é algo que pode acontecer, mas na maioria das vezes está relacionado a alguns outros tipos de problema, tipo infecção, alguma coisa assim. E se acontecer, pode ser algo já tardio? Caso venha a acontecer, por exemplo? Relacionado ao câncer de próstata? Sim. É bem comum, não é considerado, pode acontecer também, mas realmente, se acontecer e for secundário ao câncer de próstata, é sinal de que é uma doença um pouco mais avançada. Então, aí já fica o alerta para quem está em casa começar a investigar não apenas só a saúde da próstata, né? Mas o ser humano é uma máquina, é um todo. Então, olhar também os outros órgãos, não é, doutor? O alerta em relação a essa queixa especificamente, a presença de sangue na urina ou no sêmen não é normal. Então, precisa da avaliação com o especialista para que seja feita a investigação. O que está causando a esse tipo de alteração. Certo. Pode colocar a próxima pergunta. O câncer de próstata afeta somente idosos? Quem pergunta é Juscelino da Silva, de Mangabeira 2. Boa pergunta. Bom, realmente o câncer de próstata ele é bem mais comum a partir da sexta década de vida, né, dos 50 anos. Por isso que a recomendação atual da Sociedade Brasileira de Urologia é para que seja feita a avaliação anual nos homens a partir dos 50 anos de idade. Para aqueles homens que têm algum fator de risco, como o histórico familiar, aí sim que é recomendado um pouco mais cedo, que nesses homens pode acometer um pouco mais cedo, aí a partir dos 45 anos de idade. Mas realmente a gente só recomenda o rastreamento a partir dessa faixa etária, depois dos 45 ou 50 anos, dependendo dessa particularidade. Certo. Assim como acontece em idosos, pode acontecer também nos jovens, porém seu índice deve ser menor. Né? Bem raro. Bem raro. E aí, doutor Tiago, o que é que acontece geralmente na genética? Não sei se tem algo a ver com a hereditariedade, se acontecer mais jovem, né? E aí, sobre essa questão dos índices em jovens, vocês têm alguma informação que possa nos passar? O índice jovem é algo bem comum, como eu falei, é menos de 1% dos casos, certo? Está relacionado com, sim, algumas alterações genéticas, mas ainda não há uma recomendação, por exemplo, como há com o câncer de mama. Eu acho que talvez é esse link que você esteja pensando, sim, que até a gente teve algumas atrizes que se submeteram a mastectomia profilática, né? Isso, mas com a próstata ainda não há essa recomendação. Tem uma relação genética, sim. Em alguns casos, quando nós diagnosticamos o câncer, na verdade, a gente até faz alguns testes genéticos naquele homem com diagnóstico para identificar
se é uma doença que nós chamamos indolente, que é aquela que não vai se desenvolver rapidamente, ou se é uma doença um pouco mais agressiva. Mas não é recomendado nenhum tipo de rastreio genético específico para homens com casos familiares de câncer de próstata. É o rastreio normal, que já é realizado de rotina, como eu falei, com o exame de toque e o PSA, só que um pouco mais cedo, a partir dos 45 anos de idade. Tá, e aí me veio uma coisa em mente que eu fiz, creio, essa pergunta no Outubro Rosa. Pessoas que são adotadas, doutor Tiago, geralmente a gente não sabe a nossa genética, a gente não sabe o nosso histórico familiar. E aí essas pessoas, elas devem, por exemplo, começar o exame, a prevenção aos 45 anos? Não é algo incomum essa situação das pessoas que não sabem o histórico familiar, principalmente nessa situação que é a história familiar paterno, né? Isso. Porque quando a gente diz o histórico familiar é principalmente o pai ou irmãos, por exemplo. Se não há essa informação, aí sim a gente recomenda também o início aos 45 anos de idade. Pode ser nessa fase entre os 45 e 50, se for tudo normal, não tão regular anualmente, a cada 2 anos, digamos assim, e anualmente a partir dos 50 anos. Mas pelo menos aos 45 a gente já fazer uma avaliação inicial, já que não temos o histórico familiar exato desse homem, né? Tá, e aí falando sobre o câncer propriamente dito, o que é que faz as células tumorais crescerem? Então, como eu falei, o câncer de próstata tem algumas situações que ele é um pouco mais agressivo. Então, essa na verdade, é o grande fronte agora das pesquisas para a gente poder identificar aqueles homens que vão ter uma doença mais agressiva ou aqueles que vão ter uma doença mais indolente que provavelmente não vai causar nenhum tipo de problema. Porque quando a gente conseguir separar esse grupo de pacientes, nós vamos conseguir oferecer tratamento para aqueles que realmente vão se beneficiar de tratamento e também vamos observar aqueles que vão se beneficiar, que não vale a pena se expor aos riscos do tratamento e às complicações do tratamento. Então, nós já temos alguns testes moleculares nesse sentido, para que a gente possa conseguir identificar em qual grupo de pacientes a gente consegue se encaixar melhor. Ainda não é algo muito popularizado, porque realmente é algo novo, ainda é caro, mas provavelmente nos próximos 5, 10 anos vai ser para onde vai encaminhar o acompanhamento dos homens com câncer de próstata. Tá. Doutor Tiago, me diga uma coisa, a hereditariedade ou, por exemplo, os hábitos de vida podem ser... Qual dos dois tem mais fator de risco para desenvolvimento do câncer? Sem dúvida, a hereditariedade é o fator mais importante, mas os hábitos de vida contribuem também. Quais as principais questões dos hábitos de vida? É aquelas recomendações meio que de praxe, mas que também são importantes para o câncer de próstata. O quê? O cigarro, que é um fator importante de risco. Então, eu ressaltei que os homens com 45 anos, a partir dos 45 anos, devem começar a fazer o rastreamento se tiver histórico familiar e se for fumante. Então, cigarro é algo importante, obesidade também é algo importante como fator de risco para o câncer de próstata. Então, para elencar os 3 principais fatores de risco, são esses. Em primeiro lugar, a hereditariedade, a histórico familiar, o tabagismo e a obesidade. Eu estava conversando aqui com o doutor Tiago nos bastidores e aí eu estava comentando, doutor Tiago, atividade física e alimentação são as coisas óbvias que ajudam a gente a prevenir muito a questão do câncer. Porém, é algo ainda que as pessoas são difíceis de seguir, né? E aí tem que colocar o amor próprio acima de tudo e aí se cuidar, porque só a gente pode também ajudar a prevenir isso aí, né? Exatamente. A atividade física é fundamental para que realmente a gente tenha uma qualidade de vida satisfatória. Eu vou aproveitar esse seu link, Tatiana, até para tentar desmistificar uma atividade física específica, porque às vezes chegam no nosso consultório, até fiz entrevista recente falando sobre isso, e que houve um boom agora na pandemia, que é o ciclismo. Certo? Muitos homens questionam se o ciclismo é um fator de risco ou pode aumentar o risco para câncer de próstata por conta de célula, esse tipo de coisa. Não há comprovação nenhuma
que a prática de ciclismo vá alterar qualquer aspecto na próstata. Então, não é fator de risco, o homem que pedala, sinta-se à vontade, não há problema nenhum. Ah, eu tive câncer de próstata, posso pedalar? Deve pedalar. Não tenho história familiar, quero pedalar, sinta-se à vontade também. Para coletar o PSA, eu tenho que passar um tempo sem pedalar? Não precisa, certo? Então, é algo que realmente há essa dúvida, muitos homens questionam, mas o ciclismo é seguro e não há nenhum tipo de risco adicional para a próstata por conta da sua atividade. Maravilha. E aí, para finalizar... Estou falando como ciclista também. Ah, entendi. E tá muito na moda. João Pessoa é muito moda, né, gente? Você olha... Beira Rio, Epitácio, tem sempre os grupos de ciclismo, né? Tá bem alto hoje em dia, principalmente à noite, né? Que já não tem um sol para estar lá na cabeça da pessoa. E, doutor Tiago, eu quero finalizar agradecendo sua participação aqui hoje, tá certo? Se quiser deixar mais alguma observação para quem está em casa, pode ficar à vontade. Agradeço demais sua participação, pode ficar à vontade para voltar mais vezes, viu? Tatiana, eu que agradeço o espaço. No momento eu estou como presidente da Sociedade Brasileira de Urologia aqui na Paraíba e faço em nome da sociedade, junto com os demais urologistas, o convite a todos os homens a comparecerem ao consultório do seu urologista de confiança, porque realmente, como a gente enfatizou durante todo o programa, a prevenção é o melhor tratamento. E a prevenção, no caso do câncer de próstata, é o diagnóstico precoce. Então, homem, não só o homem, porque a mulher é um fator importante nessa situação. Chame o seu companheiro, chame o seu pai, convoque o seu irmão para comparecer ao consultório do urologista para fazer o acompanhamento adequado. É isso aí, maravilha, doutor Tiago. Olha, gente, e se você...